Como receber milagres? Por incrível que pareça, estas dicas ou esta colocação, nós aprendemos num texto bíblico que Maria, mãe de Jesus, se envolveu em verdade. Foi o episódio do primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus fez. E claro, nós não estamos de maneira alguma falando que Maria seria esta intercessora, essa não é a sua posição, mas aqui ela foi usada como parte deste contexto e nós vamos estar aprendendo da Bíblia Sagrada algo que a sua participação nos traz um ensinamento que nós podemos não só aprender para nós mesmos e, por que não, ensinar e pregar neste texto para a glória do Senhor. Vamos ao texto bíblico, João capítulo 2, vamos ler os primeiros 12 versículos e trata-se desta história das bodas em Caná e o texto bíblico diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, ficaram ali não muitos dias. Que bênção nós ouvirmos a narração do primeiro milagre de Jesus. E milagre, aqui nós fizemos uma colocação como se houvesse uma fórmula para conseguir. A verdade é que a Bíblia não nos dá nenhuma fórmula para conseguir um milagre. Isto não seria verdadeiro. Alguém pode dizer: irmã, se existe uma palavra, se existe uma fórmula, é chamada fé. Eu digo para você, nem essa é. Porque, digo eu agora aqui, pelo menos aquele que recebeu o milagre, o primeiro dos milagres de Jesus, não estava nem envolvido no processo do milagre. Não chegou nem a pedir para Jesus, aquele esposo, aquele que estava recebendo os convidados para o seu casamento. Não foi ele, nem o mestre-sala, quem pediu a Jesus o milagre, quem usou de fé para pedir e esperar em Jesus um milagre, não foi usada. Então, nós vemos que nem isso, em verdade, pode ser uma regra necessariamente. Jesus pode operar milagres quando ele quiser, como ele quiser. No entanto, a Bíblia nos orienta a algum posicionamento, e a fé seria, sem dúvida alguma, o maior deles todos. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar pela fé e com fé para receber tudo aquilo que Deus possa dar, até porque ele não é homem, nós não o vemos, não o entendemos com o conceito das coisas naturais. Ele é Deus, ele é soberano. Para se aproximar dele, para agradar a ele, é necessário fé. Mas aqui Maria nos deu um grande presente. Veja que ela se envolveu na causa que não era dela. Portanto, Maria estava pedindo um milagre para alguém. E não era um milagre de vida ou morte, mas ela interviu e foi muito interessante os conselhos. A intervenção de Maria, eu gostaria de trazer esta intervenção para nós, não só meditarmos hoje, mas talvez até um dia apresentarmos adiante esta mesma palavra. Então veja que Maria fez 3 coisas. Em primeiro lugar, ela apresentou a causa,
a necessidade é Jesus. E essa é a primeira coisa que eu aprendo de Maria, que seja pelo meu milagre ou por alguém que necessite, alguém que eu conheço, que talvez como aqueles ali não sabiam quem era Jesus, o que Jesus podia fazer, a primeira coisa que ela ensinou pela sua atitude foi apresentar a causa a Jesus. E o interessante da colocação de apresentar a causa é que não houve uma demanda mesmo sendo mãe, humanamente, de Jesus naquele momento. Não houve uma pessoa que desafiou a Jesus a fazer aquilo. Quando nós apresentamos, nós aprendemos com Maria e outros na Bíblia Sagrada. Aleluia! Que nós temos que ter esta postura, esta colocação de literalmente, a palavra é essa, apresentar diante de Deus as nossas causas. Há momentos, há sofrimentos que não levam a uma outra etapa que chama-se o clamor. Mas tanto a apresentação como o clamor é de alguém que não merece, que não está forçando, que não está demandando, que não está cobrando, mas está pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a atuação do Senhor em seu favor ou em favor de alguém. Então, a primeira coisa que nós aprendemos de Maria é isso, ela apresentou a sua causa. A segunda coisa foi que Maria ensinou aqueles a disposição, a se colocarem à disposição de ouvir a orientação de Deus. Agora, Jesus ali já conhecia a causa, já conhecia a necessidade. Aquela festa, aqueles que recebiam os convidados não tinham mais vinho, que era essencial. Seria uma vergonha muito grande se espalhasse a notícia que já não há mais vinho nenhum. Até que, se viesse um vinho de inferior qualidade, era a expectativa de todos. Mas não vir mais vinho seria uma vergonha completa. Aleluia! E aí nós vemos que Maria nos ensinou uma outra coisa. Disse aqueles servos, quando ela falou com Jesus ali, Jesus a respondeu, não é chegada a minha hora. Logo ela se virou para aqueles servos e disse somente uma palavra: façam tudo que ele disser. Ou seja, estejam dispostos a ouvir o que ele tem a falar, a direção que ele tem a dar a vocês. Aleluia! E esta é uma postura que nós devemos aprender. Nós colocamos humildemente as nossas causas, as nossas necessidades diante do Senhor que tudo pode. Aleluia! Mas agora nós temos que obedecer este segundo caminho, que a Bíblia nos orienta. Qual é? Vamos estar dispostos a ouvir a orientação de Deus, ouvir a resposta de Deus. Por acaso pode ser como Paulo, quando inquiriu de Deus acerca do seu próximo caminho missionário, ele propôs no seu coração algo, mas ao apresentar ao Senhor, o Espírito Santo lhe diz: não, este não é o caminho que eu quero que você vá, é outro. Em um tempo ele ficou até sem resposta, até que o Senhor lhe deu uma visão e ele pôde entender que o Senhor lhe estava guiando para aquele lugar. Então, a segunda coisa que nós devemos aprender é ouvir, estar na disponibilidade da resposta de Jesus. Ele vai orientar, ele vai dar sinal para nós se ele vai fazer o milagre ou não, se nós devemos ir para a direita ou para a esquerda. Ele nos vai dar orientação do que fazer, de como esperar, de se é tempo de esperar, calma, tranquila, continua orando, aleluia. A orientação tem que vir de Deus, não pode vir de nós, porque ele é o autor de todo o milagre. E por último, é a obediência na íntegra. Eu amo esta palavra, tudo. Porque eu entendo e aprendi com o meu pastor, aprendi e aprendo com a Bíblia Sagrada e aprendi na minha vida com Deus que a obediência, ela deve ser total. Muitas vezes nós, como crentes, somos extremamente displicentes nos detalhes. É como se eles não fizessem diferença alguma. Mas a verdade é que em tudo na vida, aleluia, e não é diferente aqui, na obediência ao Senhor, nós precisamos tomar atenção nos detalhes, na orientação do Senhor para as nossas vidas. É Deus quem está falando conosco. Não é mais um professor, não é mais um irmão ou um irmão. Aleluia! Nós estamos na disponibilidade, na disposição de ouvir a orientação de Deus. E Deus não é alguém que fala muito.
Ele fala pouco. Nós temos que estar atentos e agora, como disse Maria, ouça e faça tudo. E o que aconteceu é que aqueles empregados fizeram. Né? Ele mandou Jesus encher água, eles encheram até em cima. Diz, tira e leva agora ao mestre. E eles levaram. Do jeitinho que Jesus mandou fazer, eles fizeram. E neste evento, ao fazerem, ao obedecerem, ao estarem dispostos a ouvir aquilo que Jesus quisesse, como ele quisesse, porque ele é Deus. Ele faz como quer, quando quer, do jeito que ele quer. Esta disposição é a que tem que ser nossa. Nós somente apresentamos, nós somente estamos na disposição de ouvir a sua orientação, mas na hora que Deus falar, aleluia, é a hora de cumprir a risca, como Deus nos manda. E o milagre pode deixar com ele. Porque se ele nos orientou, se ele nos guiou, aleluia, podemos estar tranquilos que ele vai fazer a sua vontade em nós. E para não terminar com um pouquinho de o que eu chamaria de teologia bíblica, não é uma teologia sistemática, mas é aquele pedacinho de teologia que a gente aprende dentro da Bíblia Sagrada. Eu leio no versículo 11, que Jesus principiou os seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E quando eu falo de sinais, os sinais que Jesus fez manifestam a sua glória, glorificam ao seu nome. Sinais, irmãos, que Jesus fez e nos mandou fazer também em seu nome. Quem somos nós? Eu e você. A igreja de Jesus. Os salvos precisamos buscar, porque os sinais manifestam a glória dele. Segundo lugar, os sinais fazem com que as pessoas creiam nele. Foi o que aconteceu aqui. Está escrito aí, manifestou sua glória, e os seus discípulos que estavam juntinho, que viram o que aconteceu, o que foi o resultado? Creram nele. O crer, os sinais ajudam, cooperam para que hajam almas que creiam em Jesus, que venham para Jesus, sejam salvos por ele. E os sinais abençoam o que recebeu. Aleluia. Aquele homenzinho que estava casando, o mestre Sala, a sua família, os convidados, todos foram abençoados, mas principalmente aquele que passaria maior vergonha por não ter o vinho. Foi abençoado. Nem foi ele quem pediu, mas ele foi abençoado. Os sinais no meio da igreja abençoam ao povo de Deus, aquele que pediu, aquele que foi abençoado, aquele que recebeu, mas também aos que estão vendo e testificando de que o Senhor até hoje faz milagres. Que Deus abençoe a cada um de nós neste dia em nome de Jesus. Amém.